seja bem-vindo ao Analisa, um programa da Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp, um programa que sempre traz membros da comunidade acadêmica da Unicamp para falar sobre temas polêmicos, relevantes. E hoje o Analisa tem trabalhos técnicos de Marcos Botelho Júnior, João Ricardo Boi e Jorge Calhau. Hoje os nossos convidados são o professor Leandro Tesler, do Departamento de Física Aplicada do Instituto de Física Gleb Vatagin, né, professor? E a professora Leda Gitaí, do Departamento de Política Científica e Tecnológica do Instituto de Geociências, o IG. Eles participam de um grupo interdisciplinar, o EDRES, que conta com pesquisadores de várias áreas no estudo das fake news, e são convidados justamente porque nós vamos falar desse tema, né, tão polêmico, né, o PL das fake news, o PL 2630, né, que institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Vou ler a ementa, né, desse projeto de lei que estabelece normas relativas à transparência de redes sociais e de serviços de mensagens privadas, sobretudo no tocante à responsabilidade dos provedores pelo combate à desinformação e pelo aumento da transparência na internet, a transparência em relação a conteúdos patrocinados e a atuação do poder público, bem como estabelece sanções para o descumprimento da lei. Então, aparentemente, é algo que é totalmente possível, necessário. E por que está causando tanta polêmica? Né? A gente teve a votação que foi adiada. Né? Vou começar com a professora Leda para explicar um pouquinho como é que a senhora faz a leitura desse momento. Eu faço a leitura desse momento da seguinte maneira. O grande problema é que as Big Techs, as empresas de internet, elas se entendem como empresas de tecnologia e não como empresas de mídia. Qualquer empresa de mídia ou empresa de propaganda, elas estão submetidas a alguma legislação de comportamento ético. Tá? Inclusive, para a imprensa, eu sempre acho muito importante o NewsGuard. Tá? Que são regras que existem, internacionais, e que dão selos. Por exemplo, o The Economist tem selo verde, uma certificação. A notícia correta, independente da posição deste ou daquele. Tá? Da posição que você separa o editorial da informação, da reportagem. Tá? Enfim. E como a internet devia ser um espaço público e de busca, e ela trabalha com algoritmos, ela se nega a isso. Então, ela se opõe a qualquer tipo de regulação e qualquer tipo que a gente faça. Que regulação é uma outra discussão que a gente pode fazer depois, né, Leandro? Mas nos últimos dias, nessa última semana da votação, a gente viveu um período muito difícil, porque a gente foi basicamente censurado o teu tweet caía, o teu Face caía, eles reduziram a visualização, e o algoritmo está sempre mudando e favorecendo interesses que eu não quero entrar no mérito aqui, mas, por exemplo, a propagação do que a gente não chama de fake news, a gente fala de desinformação sobre saúde, por exemplo, que é o que mais me incomoda. Por exemplo, você bota uma coisa para defender vacina, então estamos com problemas seríssimos de vacina sobrando e as crianças não vacinando, e esse tipo de post, se você faz, ele não é visto. Tá? Então, teve o episódio das escolas, que todo mundo assistiu, tem vários episódios recentes que levaram a tratar o 8 de janeiro, que tratar o Supremo e as nossas autoridades a tentar empurrar isso. Agora, que tipo de regulação já é uma discussão mais profunda. Sim, então, professor, a leitura que o senhor faz é essa também? É muito parecida. Quer dizer, eu acho que o que está em jogo é o que é a internet. A internet é uma invenção humana, ela não existia faz 40 anos, não existia internet. Né? Então, ela apareceu. E ela apareceu como um meio, ela começou como um ambiente de comunicação entre cientistas, né, quando ela foi inventada, depois ela foi aberta para o público em geral, para as aplicações comerciais, e com a invenção de redes sociais, que é a maneira como a maior parte de nós interage com a internet hoje em dia, esse espaço privado passou a ser meio
público, completamente público, só que ela ainda é regida como se fosse um espaço privado. Quando você abre sua conta no WhatsApp, no Facebook, no Twitter, você concorda com termos de uso que são decididos pelas empresas, porque se trata de um local privado. A pergunta é se, com o caráter que a internet tem hoje, isso não é mais um espaço público, como se fosse uma praça onde as pessoas convivem. Eu tenho amigos que eu conheci virtualmente, com quem eu publiquei trabalho junto com gente que eu nunca encontrei pessoalmente, que eu conheci através das redes sociais. Então, é realmente um espaço de convívio. E, claro, as empresas que dominam esse espaço, eu acho que não é tão relevante se elas são de tecnologia ou se são empresas sociais, de redes sociais ou jornalísticas. Quer dizer, as empresas que dominam, que detêm esse espaço, têm objetivos delas. E aí aparece o famigerado algoritmo, né? Existe um algoritmo de recomendação que recomenda o que você vai ver, e o objetivo desse algoritmo não é uma sociedade melhor e mais justa. O objetivo desse algoritmo é que você fique o maior tempo possível no ambiente da rede social para ser mais exposto à publicidade e para que a rede aprenda mais sobre seus hábitos, seus gostos, seus desejos. É aí que aparece o fenômeno da desinformação. É um lado psicológico, não me sinto nem competente para falar disso, mas as pessoas são muito levadas por desinformação. Então, desinformação faz com que as pessoas fiquem mais tempo, a gente tem reações emocionais perante desinformação, e isso faz com que a gente fique mais tempo nas redes. E, claro, que os donos das redes e as empresas que dominam as redes sociais acabam maximizando desinformação, e se você cai numa bolha de desinformação, é muito difícil que o algoritmo te ajude a sair de lá. Então, o objetivo de quem, na prática, determina como funciona a internet atualmente, sem um projeto de lei como esse, não são objetivos republicanos e de cidadania, são objetivos comerciais. E eu acho que, nesse sentido, tem valor, quer dizer, tem alguma prioridade ética e de cidadania um projeto como o PL. Não que eu goste muito do PL como ele está, mas eu acho que o Estado deve, de alguma forma, se envolver na regulação desse espaço. Então, vamos entrar, né, propriamente no PL. Né? Quais são as críticas que vocês fazem, os pontos positivos e negativos, professora? Eu vou começar. O PL é muito longo, tá? Então, eu acho que ele é importante, que a coisa chegou num nível que é importante o Estado intervir. Então, nesse sentido, eu sou a favor do PL, mas, ao mesmo tempo, ele está sendo profundamente boicotado pelas próprias empresas de telecomunicações. Nesse grau, eu nunca tinha visto antes, no grau que eles fizeram. Quer dizer, não é uma simples crítica, é um boicote. Não é um boicote. É um boicote porque nós testamos, a gente tem um grupão grande na internet em que vários dos nossos alunos, colegas testaram. Mas o problema da regulação é até onde vai a regulação e se vai adiantar. Tá? A gente tinha o Marco Civil da Internet. O grande problema, na minha opinião, é o problema de que o dinheiro vale tudo por dinheiro. Isso em vários lugares. E se para a gente recuperar a internet, tem um monte de gente saindo do Twitter. Quem fez um Twitter a favor do PL teve a sua conta bloqueada. Sabe? Eu não uso Twitter. Outras pessoas diminui, por exemplo, eu tenho um amigo na Finlândia, um colaborador nosso, que está no mesmo projeto que nós, sabe? Nós temos um projeto internacional em 15 países comparando esses problemas, e ele teve simplesmente, normalmente os reels dele têm 2.000 visualizações, ele fez um mencionando o PL e deu 200. Só para dar um exemplo. É uma ideia, né? Para dar uma ideia do tamanho. Sim. Então, eles eles sempre interferiram, sempre fecharam a gente em bolhas. Tá? Você quer sair da bolha, você precisa sair sozinho. Tá? Você precisa tentar procurar. Também fizemos muitas amizades na internet, usamos as redes, mas, nesse momento, o ataque foi muito forte. Tá? Então, nós vamos ter que apoiar o que dá. Foi por isso que houve essa reclamação, inclusive como consumidor.
né, da gente. A primeira reclamação, acho que do ministro de colocar, é do consumidor. Agora, essa questão de pontos positivos e negativos, até porque se vocês têm esse grupo, né, que faz o estudo em outros países, vocês, lógico, sabem como que esses países estão fazendo essa regulamentação, né, essa regulação. Então, tendo a comparação com o que já foi feito, com o que é feito, né, quais são os pontos que a gente precisaria melhorar, na sua opinião, professor? Não, então, pontos positivos. Eu acho que o ponto positivo que mais me chama a atenção no projeto é a corresponsabilização dos gestores de redes sociais pelo que circula nas redes. Quer dizer, se você tem propaganda paga ou impulsionamento pago de desinformação, o gestor da rede é corresponsável, ele está ganhando dinheiro com isso, né? Então ele precisa assumir essa responsabilidade, o que é uma diferença na coisa. O que eu não gostei são, como sempre aqui no Brasil, quando os políticos começam a fazer coisas para a conveniência deles, né? Então ele está cheio de negociações com políticos interessados nesse discurso da liberdade, né, que a gente tem o direito de falar qualquer coisa, só que falar qualquer coisa numa rede social pode ter consequências muito graves, inclusive para a vida das pessoas, né? Você pode ser perseguido, você pode ser assassinado por causa de desinformação que circula em redes sociais, como aconteceu aqui no Brasil mais de uma vez. Então, essa coisa da responsabilização de conteúdo é um pouco da evolução da internet. Eu acho que o PL não captou isso. Quando era uma rede entre cientistas, eu confiava que os meus parceiros estavam todos envolvidos num grande projeto científico, da gente entender a natureza, da gente entender as relações humanas, da gente entender a história, né? Quando entram outros interesses, em particular interesses políticos que estão espalhados pelo mundo inteiro, passa a valer qualquer coisa, né? Então, você começa a divulgar desinformação. Vacina, que é um assunto com o qual estou trabalhando ativamente, é um exemplo muito bom. Quer dizer, porque você começa a ter pseudociência circulando, interpretação errada de artigos científicos, gente que não sabe o que é um artigo científico comentando artigos científicos, né? E tem um grupo que é minoritário, mas é importante, caindo nisso. Então, como é que a gente pode parar essas ondas de desinformação? E o PL tenta fazer isso. Eu tenho dúvida se isso é possível de fazer, dada a dinâmica das redes sociais. Mas isso em outros países, como é que funciona? Então, em outros países, tem projetos similares em outros países, né? Mas eu estava comentando antes, quando o Google apareceu, isso já faz uns 30 anos, um pouco mais de 30 anos, a França, que é um país muito preocupado com as liberdades individuais, de verdade, não esse discurso do liberalismo extremo, né? O governo francês e intelectuais franceses propuseram, na época, que não pode uma empresa privada americana ter tanto poder sobre as buscas num universo como a internet, que era pequenininha na época. E eles propuseram ter um buscador do bem, um buscador curado, né, a partir de valores republicanos e democráticos. E é claro que isso não deu certo, como todo tipo de projeto, assim, porque seria um buscador estatal. Mas hoje, olhando... E na época eu dei muita risada, esses franceses são malucos, né? Mas hoje eu vejo que não, que fazia muito sentido. E o que está acontecendo no resto do mundo, em particular na Europa, é nesse caminho, preservar a privacidade das pessoas, né, e garantir que as empresas não tenham poder infinito sobre o que acontece com os cidadãos na internet. E eu trouxe até para... Eu gostaria de falar sobre isso, não, porque, por exemplo, vamos pegar a Alemanha, por exemplo. Tá. A Alemanha, ela teve que fazer um processo muito longo de desnazificação nas escolas, na memória, e agora ressurgiram uma quantidade imensa de grupos nazistas, não só na Alemanha, como em toda a Europa, e como aqui, Santa Catarina, você viu as coisas que estão acontecendo. Então, eles estão fazendo uma legislação que certo tipo de conteúdo, sei lá, pedofilia, violência, ataques. Noruega também andou mexendo com isso, porque eles tiveram também aquele problema dos massacres, tá? Como nós tivemos das escolas, ou apologia das armas. Então, tem limites. E quem tem que ser responsável é quem permitiu. Porque, por exemplo, se você coloca no Face,
sei lá, foto do seu netinho bebê sem a parte de cima do maiô. Eles dizem pornografia infantil, porque é o algoritmo é burro. Tem pouca moderação humana, né? Isso é uma coisa que a Daiane, que trabalha com Antivax, que é minha aluna, que o Leandro conhece, que é do nosso grupo, ela sempre diz, a gente precisa ter moderador humano, moderadores humanos e na língua. Isso é pior nos países de outra língua. Sabe? Vocês viram o que aconteceram com o Congresso, com a invasão do Congresso na eleição, o que faz o Trump. E aqui o que tem acontecido. A maior parte dos ataques às escolas são dos últimos anos, com a apologia das armas. E aí as pessoas têm medo de tomar vacina, e param de tomar, volta sarampo, volta pólio. E nos últimos tempos, dia 20, correu um boato de que, por causa de Columbine e a morte do Hitler, iam atacar as escolas. Isso correu. Não importa se estava na internet, de lá saiu. Vai pelos apps. Esse boato correu. Conclusão da história, as crianças não queriam ir para a escola. Deu um pânico de ir para a escola. Tá? E, inclusive, meu neto, muito sem vergonha, resolveu querer não ir para a escola. Falava, você sabe que isso é boato, não é? Eu falei, sei. Então, você quer brincar, né? Então, vai para a escola e pronto, que não tem... Você percebe? Mas crianças, o filho do meu jardineiro, muitas crianças ficaram muito assustadas com tudo que aconteceu. Não é possível a gente expor as crianças que já viveram a pandemia a esse tipo de situação e de violência. Bom, e quem é contra, né, o PL, qualquer tipo de regulação, se manifesta, né, tem se manifestado muito, e os algoritmos, no caso, aí estão turbinados nesse sentido. Né? Então, eu trouxe aqui os argumentos do Marcelo Lacerda, que é diretor de Relações Governamentais e Políticas Públicas da Google Brasil. Ele trouxe vários pontos que, inclusive, o Google fez, né, publicou, né, aquela propaganda contra o PL, que o ministro Alexandre de Moraes determinou que fosse retirada, etc. E justamente nessa propaganda, ele traz alguns pontos que aí eu vou trazer para que vocês comentem, né, e analisem. Um deles, ele diz o seguinte, protege que o PL, né, 2630, protege quem produz desinformação porque limita a aplicação das políticas e termos de uso das plataformas e também ao blindar empresas com fins jornalísticos. Então, queria saber, vou começar agora com o professor Leandro, a opinião sobre esse ponto. Isso não é bem verdade. Quer dizer, mesmo com o PL, as empresas podem continuar colocando termos de uso para as pessoas, desde que de acordo com a legislação. Né? De forma alguma, um projeto desses protege quem produz desinformação. E é por isso que eles se sentem ameaçados. Quanto às empresas jornalísticas, isso também tem muito a ver com como as pessoas se informam. Né? E empresas de internet costumam oferecer conteúdo gratuito, jornalístico gratuito. Ora, o conteúdo jornalístico gratuito, alguém pagou para produzir aquele conteúdo. Né? Então, essa dicotomia com as empresas jornalísticas, que faz parte do discurso da extrema-direita brasileira, da extrema-esquerda também, que você não pode confiar em jornalismo responsável, ele está sendo impulsionado por quem tem interesse em desacreditar jornalismo responsável. Então, empresas jornalísticas que assumem responsabilidade pelo que fazem, que vinham fazendo isso faz 200 anos, 300 anos, devem continuar fazendo jornalismo responsável. O problema é que, no Brasil, uma parcela muito grande da população, mais da metade da população, se informa primariamente não por empresas jornalísticas estabelecidas, mas por Facebook, Twitter, WhatsApp, redes sociais. O que é uma complicação grande. Então, claro que o responsável por um serviço que envolve redes sociais se sente ameaçado porque ele não é uma empresa jornalística tradicional. Mas eu não vejo essa crítica dele como uma crítica válida ao projeto. Professora. Eu concordo com o Leandro, porque o problema é o seguinte, também tem o problema da política de telecom. Na hora que a gente privatizou as empresas de celulares, a maior parte da nossa população usa celular. E no celular não vem nem Facebook, às vezes. Vem só o Zap. O Zap, às vezes, Facebook, aqueles programinhas. Então, as pessoas, elas acreditam no Zap. E aí, muita coisa que é produzida no YouTube ou gravada, ela é solta no Zap.
ela é solta no Zap e chegam os boatos mais absurdos, as pessoas acreditam nisso e chega certinho, chega em bolhas, que faz com que as pessoas briguem em família, começam a acreditar. Mas eles fazem isso baseados nos dados. Vocês viram o que aconteceu com a Cambridge Analytica. Então, nós não somos donos dos nossos dados. Fora que o pessoal usa também para dar golpe mesmo do Pix, e vamos dizer, golpes os mais variados também. Então, eu concordo totalmente com o professor Leandro nessa questão. Essas empresas precisam ser responsabilizadas pelo que acontece dentro delas. E não só ganhar dinheiro. Não tem nada contra ganhar dinheiro, nem contra empresas, mas elas têm que ser reguladas de alguma maneira que a gente vai ter que discutir. O que não pode ir fora, eu gostei muito de uma frase do Flávio Dino, o que a gente não pode fazer na rua, tá? Numa praça, a gente não pode fazer dentro da internet. Porque ele está chamando a atenção que a internet deve ser um espaço público, como uma praça. Então, essa analogia eu gosto muito também. E que é, né? É um espaço. E que é, porque, por exemplo, mesmo quem não tem se celular... Se tornou. Porque mesmo quem não tem celular, o boato rola. Por falar nisso, né, nós estamos nesse espaço, né? É verdade. No canal do YouTube. Nós também nós estamos nessa nesse praça, espaço, né? Nós estamos nessa praça e se eles não gostarem da nossa praça, o nosso vídeo vai ser não vai ser impulsionado. Exatamente. É isso que acontece. É aí que mostra justamente essa hierarquia que a gente está submetido. E se a gente está submetido a ela, ela também tem, de certa forma, estar submetida ao público, às regras para o bem público, né? Acredito eu, né? Mas essas coisas a gente tem que prestar atenção, porque isso acontece para o bem ou para o mal ao longo da história, né? Eu acho que a grande revolução cultural na Europa foi, sou físico, venho da área de tecnologia, foi a invenção da impressora de tipos móveis pelo Gutenberg, né? Quando o Gutenberg inventa a impressora de tipos móveis, ele tira o poder da igreja, que regulava que livros podiam circular e que livros não podiam circular. Agora eu posso mesmo imprimir meu livro e botar ele para frente. E eu acho que o advento da internet é um pouco parecido com a invenção da imprensa de tipos móveis, porque você tira o monopólio da cultura e do que deve e pode ser lido dos editores, museus, bibliotecas. Então agora qualquer cidadão pode fazer o seu site lá e colocar para frente tudo que ele quiser. O problema acontece que quando isso não tem curadoria nenhuma, né? Isso começa a se organizar e esse fenômeno de formação de bolhas ideológicas, que é muito amplificado pelas redes sociais, acaba contribuindo para isso. Quer dizer, eu escrevo meu tratado pseudocientífico sobre vacinas, eu crio uma comunidade em torno de mim e essa comunidade começa a se reproduzir e aumentar a ponto de criar, quer dizer, a indústria da dúvida, né? De criar dúvida nas pessoas, por exemplo, sobre a segurança das vacinas. Então, a impressão que dá, eu tomei a minha bivalente no primeiro dia que ela foi liberada para a minha idade. E várias pessoas que eu conheço, mas você não tem medo desses efeitos colaterais? É tão mal estabelecido o efeito colateral que isso nem deveria estar sendo discutido. Como jamais você sabia, sempre que você toma uma vacina, eu nem sei de onde que vem a vacina para a gripe que eu tomo, né? Agora eles estavam preocupados com o laboratório, com a tecnologia e coisa. E eu brinco que eu saí da vacina e chutei um carrinho de supermercado, né? Esse efeito colateral a Pfizer escondeu de mim, né? Mas, quer dizer, você acaba criando uma realidade alternativa nesse universo de bolhas ideológicas. Bom, eu vou trazer um outro ponto, né, colocado pelo diretor de Relações Governamentais. Eu queria colocar mais uma coisinha, claro, tem uma discussão idêntica a essa que nós estamos fazendo da internet com o advento da rádio. E os rádios livres, quando surge a rádio, tá? E isso foi muito importante durante, inclusive, a Segunda Guerra, a Primeira, até a Era do Rádio, aquele filme divertido do Woody Allen. Mas meu filho fez um trabalho em que ele mostra que a discussão, até que a rádio virou concessão pública. Tá? E aí eu não quero discutir para quem foi concedido o quê, porque isso foi usado ao longo da história no jogo político, tá? Aqui no nosso país, mas a discussão da rádio, da liberdade de rádio e como é que era. Sempre volta. Mas é o assunto que volta. Porque, por exemplo, se você pensar no Mussolini, no Hitler, no Goebbels, foi a rádio.
Foi rádio. Propagação, né? A propagação. A propagação foi pela rádio. Então, como é que regula ou não regula? Sim. E depois foi regulado, depois veio com a televisão. Sabe? Mas são coisas que a gente... É a questão da comunicação. Sim. Lá desde As Gutenberg, que eu vão acho até que acontecendo, antes, né? quando botavam uns panfletinhos lá, mas boato rola a humanidade inteira, né? Com certeza. Professora, professores, né? O outro ponto que ele coloca, ele diz que o PL coloca em risco a distribuição gratuita de conteúdo ao exigir que licenças de direitos autorais sejam concedidas por entidades de gestão coletiva desses direitos. Eu acho que aí é uma questão complicada, porque, por exemplo, o Face já me bloqueou porque eu botei uma música que eu gosto que estava no Facebook e disse que eu estava violando direitos autorais. Então, só que os direitos autorais não vão parar em lugar nenhum, tá? Alguns estão lá, e muitos vídeos de desinformação que nós estudamos, eles estão lá até hoje, nunca mas saíram. você estava mesmo violando direitos autorais, porque o Tava, dono da mas música eu não tem sabia, direito. né? Tudo bem. Eu não Mas sabia. Mas, por exemplo... Mas isso esse argumento dele é em outra direção. Quer dizer, ele está dizendo que isso vai prejudicar a maneira como as pessoas se informam. Quer dizer, isso vai É a prejudicar. distribuição gratuita de conteúdo. Que é o modelo dele de... Como eu digo, não existe almoço de graça. A distribuição Exatamente. gratuita de conteúdo não é porque Não é alguém gratuito. quer informar a sociedade. É porque eles estão... O que você vende para eles é a sua alma, né? Suas preferências, seus gostos. Se você procurar Os qualquer... seus dados. Os seus dados. O seu perfil psicológico. Você dá para eles a tua pessoa. Então, e ele está reclamando disso, na verdade. Então, é claro que eu estou com o princípio, o jornalismo, tudo que te dão de graça tem um preço nas redes. E eu gosto muito de buscar jornalismo profissional e responsabilizável. Né? Então, e aí na internet aparecem sites que tentam se confundir com fontes confiáveis de notícias, justamente desinformação, para enganar as pessoas. Né? E apareceram esses sites novos de extrema-direita aqui no Brasil que divulgam conteúdos deles como se fossem conteúdos curados e bem feitos. Em geral, não são. Então, essas coisas precisam ser responsabilizadas. Né? Até as fontes, muitas vezes, não são citadas. Né? E às vezes as fontes... E muitas vezes as fontes são... É muito curioso, eu estou observando isso. Eles usam fontes legítimas, mas com uma interpretação completamente maluca. Então, você pega um artigo científico que mostra uma coisa, o autor diz, mostrei tal coisa, e diz, na verdade, esse autor está vendido para a indústria farmacêutica. O que ele mostrou foi qualquer bobagem. Uma aí, capacidade de distorção assim, impressionante. É né? muito grande e eles não querem ser responsabilizados por isso. É isso que está por trás dessa fala. O outro ponto, dá poderes a um órgão do governo para decidir o que as pessoas podem ver, o tal Ministério da Verdade, né, como uma censura prévia e responsabiliza as empresas que vão acabar tirando mais conteúdos do que o necessário e comprometer a liberdade de expressão. Esse eu acho que é o argumento mais falacioso de todos. É o que está sendo mais propagado. Eu posso falar um pouco sobre isso. Quer dizer... é claro que se você criar um Ministério da Verdade, ou se você deixar na mão do governo de plantão regular as redes sociais, por exemplo, teria morrido muito mais gente na pandemia durante o governo anterior que nós tivemos, que era um governo negacionista. Então, a regulação das redes sociais, e isso é uma coisa que ainda não está muito claro para mim no projeto, no PL, a regulação de redes sociais não pode ficar na mão do governante de plantão eleito. Você precisa ter conselhos curadores, como tem outras coisas. Uma política de Estado e não de governo. Exatamente. E é uma política de sociedade mais que de governo. Quer dizer, você precisa ter atores relevantes no cenário que consigam entender, que consigam... captar o que está acontecendo e que possam... E não é bem uma regulação. Esse projeto é mal colocado chamar isso de Ministério da Verdade. O que o projeto busca é uma responsabilização pela divulgação de desinformação. E é muito diferente de censura. Aí o cara diz, não, mas eu tenho o direito de dizer que a vacina causa trombose, morte súbita, miocardite. Tudo bobagem. Né? Você não tem esse direito, porque isso quer dizer, você pode até ter o direito de falar isso, desde que você assuma a responsabilidade pelas consequências disso. Gente morre por causa disso. Então,
tudo isso rola em torno da pós-verdade, né? Então você cria um cenário irreal e mentiroso e não quer ser responsabilizado pelas consequências. E tem políticos brasileiros que têm feito isso. Vocês devem lembrar um conterrâneo meu, gaúcho, que disse que não iam morrer mais do que 800 pessoas por causa da Covid. E ele continua insistindo nisso, quer dizer, não aconteceu nada. Ele nunca foi responsabilizado pelas consequências da fala dele. Eu vou na mesma direção, porque isso, se é uma praça, isso não é censura. Você não pode fazer qualquer coisa. Você não pode fazer propaganda de armas, fazer com que crianças se exponham a conteúdos de automutilação. Você não pode assustar todo mundo, você não pode baixar. Onde tem um movimento anti-vax muito forte é no Acre. Aí sumiu, já começou antes, viu? Muito antes desse governo. Começou a cair a vacinação de sarampo, por exemplo. Aí começou a dar sarampo. Na escola do meu neto teve sarampo. Isso foi antes da pandemia. Sim. Aí começa pólio. Sarampo. São prejuízos concretos. Você concretos, né? São prejuízos concretos. Sim. Ou com um exemplo que a gente deu lá do começo da pandemia, num artigo com a Daiane, em que as pessoas começaram a atacar as torres de transmissão de internet porque dizia que era o chip 5G da China, que as máscaras transmitiam. Era um monte de mentiras, mentiras terríveis, mas que as pessoas, mas que elas têm consequência. Sim. Elas têm ações, consequências, elas levam. Nós, cientistas, em geral, não estamos muito preparados para participar de um tipo de debate que não é leal, né? Então, é por isso que eu sempre me recusei a debater em público com os propagadores de desinformação, porque eles usam técnicas de discurso e de retórica que acabam te colocando os cientistas numa posição muito defensiva e num campo de batalha que é favorável à desinformação. Que bloqueia o diálogo, né? Não, é um diálogo que acontece com regras que não são as regras às quais os cientistas estão acostumados. Então, é comum tentarem ridicularizar um cientista ou alguém que traz análises científicas que contrariam os interesses deles. Então, e aí isso vem sendo sempre assim. A indústria do cigarro fez isso, né? Colocar em dúvida, criar dúvidas onde não existe dúvidas, né? Eu me envolvi com isso muito ingenuamente. Eu estava estudando terraplanismo e criacionismo em redes sociais, e eles sempre buscavam trazer dúvida onde não tem dúvida. Quer dizer, evolução, os cientistas ainda não decidiram, existe controvérsia sobre evolução. Não tem controvérsia nenhuma sobre evolução. Se você for falar com qualquer cientista, vai te dizer que o processo evolutivo é o que melhor explica o desenvolvimento das espécies, das espécies de seres vivos. Mesma coisa com o terraplanismo, quer dizer, eles tentam trazer controvérsia, ou com a idade da Terra, coisas que estão muito bem, que os cientistas sabem, mas para o público em geral isso tem dúvidas. E aí aparecem interesses emocionais, religiosos, filosóficos para as pessoas que compram qualquer discurso, e elas não conseguem entender a diferença entre um cientista competente, que entende o que está fazendo, e como os cientistas se comunicam. E é por isso que a comunicação tem que ser muito cuidadosa, envolvendo conceitos mais complicados, né? Softwares, inteligência artificial, vacinas, efeitos colaterais de vacinas e assim vai. A complexidade é grande, o PL não dá conta dessa complexidade. E eu acho que essa ideia que ele tem, por exemplo, toda vez que você tem conselhos participativos, tá? Seja a nível federal, municipal, estadual, e que você promove um debate aberto com a sociedade, você consegue avançar, sabe? Na questão da segurança, na questão de como é que a gente faz a cidade, na questão da água, sabe? Eu acho que essa participação de gente que entenda, de conselhos, em várias áreas a gente tem. Isso foi tudo desmontado no último governo, de 2016 para cá. Essa questão de você ter gente que não está todo mundo de acordo, mas que consegue estabelecer regras gerais e leis. Não é que você vai intervir, mas tudo na vida tem limite. Né? Eu acho que o mais importante é a responsabilização, porque acontece aí também, eu vou falar um pouco de fisiquez. As redes sociais são meios muito propícios para amplificação de sinais. Então, alguém solta, e em geral o que a gente chama de desinformação é informação errada
disseminada com o intuito de enganar as pessoas. Então, alguém solta uma desinformação, ela toca emocionalmente as pessoas, como normalmente isso reforça o que as pessoas estão sentindo, elas vão tentar reproduzir para um número grande de pessoas, que vão reproduzir para um número grande de pessoas, que vão... Isso, a gente chama isso de um sistema não linear, né? Aí entra o fisiquês da coisa. E esses sistemas não lineares são muito eficazes em amplificar sinais. Então, não tem como, numa rede tão não linear, você conseguir impedir que a desinformação apareça e que se propague muito rápido. E a diferença das redes sociais para as ágoras, para o rádio, a televisão, é que nas redes sociais as coisas se propagam muito rápido, os tempos típicos são muito curtos. E não tem como impedir isso. E é por isso que eu falei que eu mudei de posição em relação à regulação de redes sociais. Eu achava que era impossível regular. Eu ainda acho que é impossível regular as redes sociais, mas é possível responsabilizar os geradores de conteúdo falso e de desinformação que podem ter consequências muito graves. E eu acho que a discussão tinha que ir muito nessa direção. Não está se falando de Ministério da Verdade, não está se falando de censura, só está se falando de responsabilização de pessoas ou grupos de pessoas pelas consequências do conteúdo que elas espalham com intenção de enganar nas redes sociais. E para a gente encerrar, além de tudo isso, a educação midiática seria um caminho também para diminuir esses problemas? Eu acho que a educação midiática é fundamental. E a outra coisa é a gente aprender a falar a língua de gente, né? Que é uma coisa que eu sempre insisto, que a gente precisa, a divulgação científica, os jornalistas, a gente precisa conseguir comunicar, tá? O que a gente sabe numa língua, não em novilíngua, em língua de gente. Tá? Mas eu gosto muito das metáforas da física, e ele tem toda a razão, porque eu gosto de fisiquês, mas isso é um problema meu. Mas a gente precisa dizer... Por exemplo, a gente faz uma campanha de proteção para a Covid, a gente precisa adaptar essa campanha de proteção para as condições de vida, para as condições de moradia, para as condições, para as linguagens, como fizeram. Nós estamos estudando casos exitosos, onde a própria população organizada nas suas redes, corria o boato das máscaras, sabe que as máscaras tinham um vírus. Aí o pessoal que se organizou em algumas comunidades, Paraisópolis, Redes da Maré, o que eles disseram? Olha aqui as máscaras, quem fez foi Dona Maria, que você conhece, a sua vizinha. Sabe? Aí essas comunidades que conseguiram quilombos, que conseguiram se proteger, apesar da confusão que foi a questão da política, foram aquelas que conseguiram se articular e convencer as pessoas nos seus próprios termos e linguagens. E você é responsável, sim, pelo que você faz. Porque o que nós estamos chamando de desinformação é mentira de propósito, para ter um objetivo e para ganhar dinheiro. Tá? Não é sabe, pela metade, a má comunicação, que é aquela miséria, sabe? Aquelas coisas que acontecem também. Mas eu queria falar da educação midiática, que claro que seria, no mundo ideal, as pessoas saberiam discernir informação de desinformação. Se você prestar atenção, eu mesmo já caí em desinformação em redes sociais, porque é o mesmo mecanismo. Eu recebi uma notícia falsa que confirmava o que eu pensava, eu disse, pô, que legal, e vamos botar para frente. E a gente precisa ser educado para isso. O problema de educação midiática é que é muito mais fácil falar do que fazer. E, sem dúvida, é uma boa vacina contra a propagação de desinformação em redes sociais, mas eu não acredito que no Brasil nós vamos conseguir, nos próximos 50 ou 100 anos, ter a capacidade de educação midiática necessária para ser relevante nesse problema. Eu discordo dele, eu acho que a gente consegue. Eu sou mais otimista que o Leandro, no sentido de que isso o pessoal já faz na Finlândia, a gente está fazendo experiências em escolas, o pessoal já está fazendo isso. A gente está fazendo em cursos nossos, na universidade, com nossos alunos. Eles são muito capazes, as crianças são muito espertas, se movem mais. Principalmente quando elas são protagonistas. Né? Elas são protagonistas, e se você deixa, se ensina a fazer análise. Porque análise, por exemplo, de informação, como ler jornal, eu aprendi na infância. Como eu separo, quando eu leio um jornal, o que é opinião, do que é fonte, do que... sabe? Do que é isso. Isso eu aprendi a ler jornal, sei lá, em casa e na escola.
que é um tipo de educação midiática. Aí, quando eu vou ver lá as normas éticas da NewsGuide para certificar os jornais, eu falo, meu Deus, eu aprendi isso de criança. E depois, durante a ditadura, que a gente tinha que aprender a ler jornal cifrado, né? Porque tinha censura, sim. Aí era censura estrito sensu, né? Aí era censura de ler jornal. Mas eu acho que esse esforço vale a pena. Quanto tempo vai demorar se os 50 dele ou os meus anos? Mas outro ponto que eu queria pegar é que isso é feito para ganhar dinheiro. Isso nem sempre é feito. Dinheiro é um estímulo, mas tem outros estímulos para que as pessoas distribuam desinformação, que podem ser ideológicos, religiosos, políticos e também dinheiro, óbvio. Mas aqui no Brasil eu percebo muito claramente uma motivação ideológica acima de tudo, especialmente nessa história da vacina. Quer dizer, não é que alguém vai ganhar muito dinheiro, a não ser esses caras que vendem essas picaretagens como reversão de vacina ou desintoxicação, mas tem um conteúdo ideológico muito forte, uma identificação das pessoas que estão nisso com uma certa corrente ideológica que, infelizmente, tomou conta do governo brasileiro nos últimos anos. Bom, eu agradeço muito, né? É um assunto que a gente poderia ficar aqui horas, né, debatendo. Agradeço muito a participação, então, do professor Leandro Tesler, do Departamento de Física Aplicada do Instituto de Física Gleb Vatagen, e a professora Leda Gitaí, do Departamento de Política Científica e Tecnológica do Instituto de Geociências. Nós falamos hoje sobre o projeto de lei das fake news, projeto 2630, e o Analisa termina aqui. O Analisa é um programa produzido pela Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp, com trabalhos técnicos de Marcos Botelho Júnior, João Ricardo Boi, Jorge Calhau, Kleber Casablanca, e eu sou Hebe Rios. Até o próximo programa.